Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui versículo 26, que fala assim. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser a amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de me perseguir? Somente até aqui, somente o versículo 26. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui estava havendo uma desavença, uma guerra, entre o povo de Saul e o povo de Davi. Então estava havendo uma guerra entre Judá e Israel. Sendo que, se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver que Judá pertencia a Israel. Só que eles estavam divididos por conta do governo que houve. Entre ali, em Judá, Davi foi levantado a rei. Israel, o reinado era de Saul, apesar de ele ter sido morto, destituído do cargo. Entende? Mas se a gente fosse olhar grosso modo, por cima, tanto Israel quanto Judá era uma família. Entende? E estava havendo entre eles uma desavença. Estava havendo entre eles uma disputa. Entende? Estava havendo entre eles uma inimizade. Uma discordância entre eles. E o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui? Que a gente possa estar trazendo isso para a nossa realidade. A grosso modo, vendo aqui por cima, Israel era o povo de Deus. Judá fazia parte do povo de Deus. Qual é o primeiro princípio que a gente aprende quando a gente vem para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo? Que a gente precisa aprender para andar em harmonia. Qual é o segundo mandamento mais importante? Antes de que fala que Deus, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento mais importante? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos não é só a gente saber a teoria. A gente precisa praticar. Então aqui Deus está querendo chamar a atenção para um detalhe importante, muito importante. Se vocês pararem para analisar, a grosso modo, dentro da família cristã, eu não estou falando de denominações e nem de igrejas, nem placa de igreja de nada. Dentro da dominação. O que é o cristão? O cristão é todo aquele que acredita que Jesus é filho de Deus. A partir do momento que você acredita que Jesus é filho de Deus, você é um cristão. Por isso que eu estou falando quando eu estou falando de denominação, ok? Então, dentro da família cristã, por um todo, está existindo desavenças, está existindo inimizades, está existindo concorrência, está existindo disputa dentro da família cristã. Se a gente for parar para analisar, muitos não estão vivendo os princípios e valores da Bíblia, porque estão se deixando, permitindo viver como o mundo vive, em disputa, em inveja, em inimizade, fazendo grupo de panelinha, ou seja, excluindo pessoas, rejeitando pessoas, classificando pessoas pelo que ela tem, pelo que ela é, pelo que ela possa oferecer. Isso são coisas mundanas, ok? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você reconhece Jesus como Filho de Deus, você não é mais do mundo. O seu comportamento precisa ser como o comportamento de Jesus. Precisa haver em você um querer de ser despertado dentro de você, em querer ser parecido com Ele. E você precisa passar pelo processo de cura e libertação para tirar de você esses resquícios que está fazendo você ficar dentro da família cristã com os resquícios do mundo. Ou seja, sua velha criatura.
Então precisa partir de você uma iniciativa em querer ser transformado por Deus, em querer ser mudado, porque dentro da família cristã não pode haver desavenças, não pode haver inimizade, não pode haver disputas. Precisa haver harmonia, precisa haver união, precisa haver amor, precisa haver paz entre os irmãos da fé. Entende? Porque somos nós, cristãos, que vamos mostrar para o outro que está lá fora que Jesus é uma pessoa boa, que ele transforma a nossa vida. Então é através da sua vida, do seu testemunho, que o cara lá fora, a mulher lá fora, a criança lá fora, o jovem, o idoso, que ainda não conhece a palavra, que não conhece Jesus, que vai ver através de você, das suas condutas, do seu comportamento, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. E você está sendo responsável por milhares de pessoas que vêm através de você. Você, eu não sei se você tem essa concepção, mas você é uma nação. Você é único, sozinho. Atrás de você existe uma multidão de pessoas, existem milhares de pessoas que vão conhecer a Jesus, a Deus e o Espírito Santo através da sua vida. Então, seu comportamento precisa condizer com princípios e valores bíblicos. Você é responsável por si próprio e por todas aquelas pessoas que virão através de ti. Então, dentro da família cristã não pode haver banalização, não pode haver disputa, não pode haver desentendimento. Se você errou com alguém, se você está brigado com alguém, se conserte. Peça perdão, porque perdoar nossa é uma obrigação. O que todo cristão precisa perdoar o irmão, porque somos perdoados por Deus. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Todos os dias precisamos pedir perdão ao Senhor. Entende? Então, se você errou com alguém, peça perdão para esse alguém. Se entenda com ele. Converse, dialogue. Tem dificuldade em dialogar? Pede para Deus transformar o seu coração. Vai para o Senhor e fala: Pai, eu não consigo perdoar aquele irmão. Eu sinto raiva dele, sinto ira. Está machucado, feriu. Quem vai te transformar é o Senhor, é o Espírito Santo. Quem vai te convencer do pecado, do juízo é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar dentro de você, você precisa querer ser transformado. Você precisa dar o primeiro passo. Você não pode ser a velha criatura querendo ser uma nova criatura. Você só vai se tornar uma nova criatura em Cristo se você se permitir ser transformado por Ele. Entende, gente? Aqui estava acontecendo uma desavença entre Judá e Israel. Só que Joabe falou: até quando nós vamos ficar nessa guerra? Ou seja, ele percebeu que eles estavam se matando. Que daquela guerra ali entre eles, não ia ter fundamento. Só ia ter perdas. Porque eram irmãos, era uma família. Então você não tem que classificar o outro pelo que ele tem. Você não tem que classificar o outro pelo que ele pode te oferecer. Você tem que trazer o outro para perto de você. Amar o outro como ele é. Exercer o amor ao próximo como Deus nos ensina. Através da tua palavra. Você tem que praticar o que a teoria está te mostrando. Porque senão nunca vai haver transformação em ti. Você tem um coração duro, começa a praticar o amor ao próximo. Ah, ninguém nunca te amou na tua vida, só que para você ser amado e se permitir ser amado, você primeiro precisa amar. Você primeiro precisa querer, você primeiro precisa abrir a porta. Senão a pessoa nunca vai te amar, você nunca vai se sentir amado. Entende? Você sempre vai botar um bloqueio, você vai dar uma rejeição, porque você está ferido. A maior transformação que nós temos em nós, que acontece na nossa vida, é quando a gente se permite o próximo chegar perto de nós. Se a gente não permitir que o outro chegue perto de nós, a gente nunca vai ser transformado. Porque para a gente ser transformado em Deus e viver os planos do Senhor, muitas das vezes vai haver confronto. O que é o confronto? É aquilo que tira você da sua zona de conforto. É aquilo que mexe com o seu interno de uma maneira que te irrita. Só que te irrita de uma forma positiva, porque aquela pessoa ali está sendo enviada por Deus para transformar você em alguém melhor. Aquela pessoa que está vindo para transformar você de alguma situação,
alguma situação que você esteja vivendo com ela, ela já foi transformada por Deus. Ela já foi confrontada. Entende? Então, por isso que ela sabe lidar com a situação que é você. Então, se está havendo um confronto de alguém sobre a sua vida, mostrando para você os seus erros, mostrando para você que você precisa mudar, mostrando para você que você precisa ser uma pessoa melhor, aquela pessoa ela já foi exortada por Deus. Porque amor, gente, não é passar a mão na cabeça. Amar alguém é mostrar o erro. Amar alguém é querer o bem daquela pessoa. Não é aceitar o que ela quer, não é aceitar o jeito que ela é, o jeito que ela quer, o jeito das formas que ela tem que ser. É você mostrar o que é certo. Isso é o amor verdadeiro. Então, se você tem uma pessoa do seu lado que está o tempo todo mostrando para você que o que você está fazendo é errado, vai te ferir, que você vai perder se continuar da forma que você está fazendo, essa pessoa te ama. Porque ela se preocupa com você. Só que você, nas suas feridas, não consegue enxergar que ela está querendo te ajudar. Então, o erro está em quem? Na pessoa? Não, está dentro de si. Está dentro de si próprio. Você precisa olhar para ti e ver o que você precisa mudar. Porque a outra pessoa está te mostrando, só que você, pela dor, não está conseguindo enxergar. Entende? E Deus está usando as pessoas próximas a ti para mostrar para você que isso que você está fazendo está te deteriorando, está te levando para o fundo do poço, está te tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa rabugenta. Entende? E você não está percebendo, porque você está ferido. Quem está ferido, fere pessoas. Quem tem um amor de Deus dentro de si, transborda amor e ama as pessoas. Então, para haver cura em nós, precisamos permitir as pessoas chegar perto de nós. Precisamos ser confrontados. Entende? E exercer na prática o que aprendemos na teoria. Então, o que Deus vai fazer contigo? Ele vai permitir você passar por situações de desconforto para você, de confronto, de exortação, para mostrar para você que a situação que você está vivendo, do jeito que você está fazendo, não está de acordo com a vontade dele. E que ele quer transformar você de dentro para fora, para você conseguir amar e ser amado. Entende? Então, dentro da família não pode haver desavença. Dentro da família cristã não pode haver desavença. E você, como cristão, não pode fazer desavença com os outros. Você tem que andar de acordo com a vontade do Senhor e com os princípios bíblicos. Entende, gente? Então, permita-se ser tratado pelas mãos de Deus. Para andar conforme a vontade dele. Para poder viver os planos do Senhor. Para você viver os planos do Senhor para a sua vida, primeiro você vai ter que deixar ser exortado. Porque você precisa haver cura dentro de você. Se você quiser viver os planos do Senhor para a sua vida, as promessas e os milagres que ele tem para ti, você vai ter que permitir ser tratado. Porque senão você vai ficar no deserto, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, e vai morrer no deserto. E não vai viver a promessa do Senhor. Porque enquanto você não permitir ser tratado por ele, enquanto você não permitir ter o acesso no seu coração para Deus, perante as situações que você passa, as pessoas que ele traz perto de ti para te exortar, para te tratar, você vai continuar no deserto. Cada vez mais longe da promessa. Cada vez mais longe dos planos do Senhor para a sua vida e dos propósitos dele. Porque você não está se permitindo ser tratado por Deus. Porque o orgulho não está deixando. Só que tem uma hora que você tem que tomar uma decisão e falar, não, chega, a partir de hoje eu quero ser tratado por ele e quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Então se posicione. Permita-se ser tratado. Permita-se ser amado. Permita-se das pessoas chegarem perto de você. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.